Meus irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Então, vamos seguir com as exposições de Salmo. E a gente vai agora para a parte 2 do Salmo 18. O nome, dessa série é A Vida sob o Reinado do Messias. Salmo 18, a gente vai tratar agora, nessa segunda parte, dos versículos 30 ao 50. Antes da gente fazer a leitura, meus irmãos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós nesse momento aqui te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a compreender a sua palavra, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, que o Senhor possa fazer com que a sua palavra possa dar frutos em nossos corações, que possamos lembrar dela e não só isso, mas meditar em sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes, que não sejamos, Senhor, ouvintes. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática a sua palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é tudo aquilo que nós temos. Ela é o livro que fala do nosso Senhor. É a água da vida. Ó Senhor Deus, a sua palavra é tudo. Então nos ajuda nesse momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós te pedimos este favor em nome de Jesus, o nosso Mestre. Amém. Meus irmãos, então vamos ler a partir do versículo 30. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os de tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora para a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento.
Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então, quando nós chegamos aqui nessa segunda metade aqui do Salmo 18, meus irmãos, nós vemos Davi olhando para trás. Olhando para as coisas que Deus fez para ele, que muitas das vezes nós só percebemos tarde demais. Que tudo que aconteceu em nossas vidas foi graças a Deus. Foi Ele que nos concedeu. Então, desde cada livramento, desde cada passo dado em segurança, cada decisão não foi resultado de habilidade própria. Isso é um tanto óbvio, mas a gente acaba meio que falando, confessando que, eu tive a sorte. É que naquele momento, eu pensei em tal coisa e que bom que eu pensei nisso. Às vezes a gente fala com as palavras de que, Deus que preparou ali, que deu ali aquele livramento, mas quando a gente vai entrar em detalhe, a gente acaba colocando na nossa conta. Então, na primeira parte do Salmo, nós vimos o Senhor respondendo ao clamor de Davi, pedindo ajuda, porque ele estava em meio ao perigo. E agora, nessa segunda parte aqui, meus irmãos, o salmista, ele descreve o que Deus fez depois de tirar ele daquelas águas profundas que nós vimos no Salmo anterior, na exposição anterior. Que foi Deus quem o guiou, que fortaleceu, que sustentou, que exaltou, que salvou, de uma maneira tão clara, tão óbvia, que ele não poderia dar glória a nenhum outro senão a Deus. Então, esta sessão aqui, meus irmãos, do Salmo, nos força a encarar uma questão de que nós gostamos de pedir socorro a Deus, mas só que às vezes ignoramos a mão de Deus quando Ele responde. A gente não percebe nos pequenos detalhes o mover de Deus. Nós buscamos por livramento, mas só que nós não reconhecemos quando Deus opera. Nós celebramos resultados de conquistas, mas só que nós esquecemos da graça que produziu isso. E o que Davi descreve aqui, meus irmãos, é uma lente correta para poder interpretar a própria história. Quando Deus ele age, ele não só nos tira do livramento do vale do pecado, como nós vimos na pregação de manhã com o Léo. Mas só que ele molda o nosso caminho. Ele fortalece os nossos passos. Ele abre portas, ele torna o seu nome conhecido através de tudo isso que ele faz em nossas vidas. Então, Davi aqui, meus irmãos, ele não está só relatando vitórias antigas do que ele teve, mas está nos ensinando como olhar para as nossas vitórias presentes. Então, o título desse sermão continua o mesmo, que é O Senhor é a minha rocha. E a afirmação teológica, o resumo do nosso sermão é: Deus é escudo perfeito que sustenta, fortalece e conduz o seu povo à vitória, tornando-o capaz de vencer batalhas que sozinho jamais poderiam enfrentar. E a palavrinha para as crianças é confiança. Então, marque. Quando você estiver em casa, você pergunta para o seu pai, para a sua mãe, o que é confiança. Tem que cobrar eles, hein? O que é confiança, tá bom? Combinado?
Então tá bom. Então, resumo para as crianças. Essa segunda parte aqui, Martim, Mark de novo, Micael, as crianças que estão aqui presentes, o Moisés que está ali olhando ali, atento, mostra que Deus, ele é forte. Deus, ele nos ajuda. Ele cuida de nós e ele nunca falha. Então, Moisés, ele nos dá a força quando nós estamos fracos. Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. É ele que, em tempos de dificuldade, nos protege. Quando nós estamos com medo. Então, tudo aquilo que nós conseguimos de bom, vem de Deus. Você é bom? Então, não, você não é bom. É o quê? Isso aí. Então você é o quê? Você é mal por dentro, isso mesmo. Você faz malcriação para sua mãe? Isso, tem que falar a verdade, isso mesmo. Não pode fazer malcriação, porque malcriação é pecado. Isso mesmo. E Deus não se agrada de pecado. Então, quando você é bonzinho, é Deus que está te dando graça. Que não está fazendo com que você peque contra sua mãe e seu pai. Então é por isso que você pode confiar em Deus. Que você pode orar para Ele, que Ele vai te guiar, que Ele vai te guardar, que Ele vai te ajudar em tudo. Então, a divisão desse texto aqui, dessa segunda parte, nós vamos falar em 3 pontos, que é o Deus que capacita, dos versículos 30 a 42, é um bloco maior. O Deus que exalta, dos versículos 43 a 45, e o Deus que salva, dos versículos 46 a 50. Então, vamos falar aqui desse primeiro ponto. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, que me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os de tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então, os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como lama das ruas. Então, esse trecho aqui apresenta Deus como absolutamente confiável, que sustenta, que é perfeito, principalmente nesses primeiros versículos que nós lemos. Então, ele é o escudo que protege, é a rocha que sustenta, é o caminho, meus irmãos, seguro no qual o justo pode andar. Então, quando aqui o salmista ele declara, né, que o caminho do Senhor ele é perfeito, ele está afirmando que o Senhor é perfeito nos seus planos. Não tem falha, não tem engano, não tem erro em suas ações. Tudo que Deus faz é íntegro, é reto. E a pureza da sua palavra, meus irmãos, confirma isso. O que ele fala não falha. Não tem engano. Não muda. Então, ao lembrar, meus irmãos, que Deus é escudo para todos que se refugiam nele, que nós vimos aqui no versículo 30, o Salmo mostra que a segurança do crente está nesse cuidado constante do Senhor.
E aí Davi, ele vai falar, né? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Essa pergunta aqui é retórica, obviamente, né? A gente sabe qual que é a resposta, mas só que destaca a singularidade de Deus. Embora ele estava imerso em culturas que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, embora até mesmo o seu próprio povo muitas das vezes caiu crendo em outros deuses, ele ainda se mantém firme em um único Deus, que é digno de confiança. E aí nos versos seguintes, meus irmãos, Davi, ele reconhece que a sua força não vem de si, não vem dele. Deus o cinge de força para enfrentar batalhas. Aquilo que nós lemos aqui no versículo 32. Que torna o seu caminho perfeito, firmando os seus passos. Então ele descreve essa sustentação aqui, obviamente de forma poética, porque Deus o faz tornar pés de corça. Na semana passada, naquela semana ali que eu estava escrevendo o sermão anterior, eu vi um exemplo na internet, né, desse versículo aqui. Então, corça é um tipo de um veado, e no vídeo era como se fosse um terreno íngreme, como se fosse uma montanha, e os veados ali, as corças, enfim, pulando nesse terreno de maneira bem ágil, rápida, indo de uma ponta para outra. Então, o que ele está querendo dizer? Que Deus deu essa agilidade, que Deus veio ao encontro dele nesse terreno hostil, nessa situação hostil, onde ele estava naquele momento inserido. Assim também, meus irmãos, Deus prepara o cristão para permanecer de pé, onde humanamente seria impossível não cair, que é o nosso próprio pecado. Que ele nos dá, depois que nós conhecemos a Cristo, ele nos dá uma nova natureza, para que possamos resistir ao pecado, para que possamos fugir do pecado, para que não sejamos mais aquela pessoa que nós éramos antes. Mas agora, em novidade de vida, tudo é novo. Então, essa expressão aqui, adestrou as minhas mãos para o combate, mostra que Davi, ele entende que Deus como aquele que capacita antes de exigir. É Deus que fortalece, que treina antes de enviar. É Deus que fortalece antes de mandar a lutar. E aqui, meus irmãos, cada avanço dele é fruto dessa capacitação divina. Desde do leão, do urso, de Golias e qualquer outro adversário que ele enfrentou. Então ele reconhece que cada vitória vem dessa sustentação de Deus. Quando ele diz, né, que a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu, Davi está afirmando aqui o favor do Senhor que o elevou. Ao declarar aqui que Deus alarga o seu caminho, no versículo 36, meus irmãos, ele está confessando que o Senhor removeu os obstáculos que estavam no seu caminho, que prepara o terreno para que os pés dele não vacilassem. E Davi, meus irmãos, ele diz que pôde perseguir e alcançar, né, os seus inimigos, os seus adversários, porque Deus o fortaleceu para isso. Então ele vai descrevendo tudo isso, essas coisas aqui, que tudo foi Deus que fez por ele. É a imagem de alguém que não recua diante da oposição, que ele vai adiante, que ele vai à frente. Porque ele recebeu esse ânimo, ele que recebeu essa firmeza que não vem dele mesmo, mais uma vez, vem do Senhor. E ele só pôde derrotar os seus inimigos, os seus adversários, porque o Senhor sustentou cada passo dele. Cada trajeto, cada situação. Aqui lembrando do livramento que Deus deu a ele de não morrer nas mãos de Saul. O contexto do Salmo, né?
Então essa força, ela não é apenas física, meus irmãos, que Deus concedeu a ele, mas também é interior nessa disposição de enfrentar esses desafios e de não se entregar ao medo, de não se entregar ao desespero, que nem a gente vem falando aqui sobre isso, de não desanimar. Do mesmo modo, quando diz que Deus, meus irmãos, fez com que os seus inimigos se submetessem debaixo aqui dos seus pés, mostra que a sua vitória não foi resultado da sua estratégia de guerra, mas dessa intervenção divina. E aí os versículos aqui do 41 e o 42, Davi, ele destaca que os seus inimigos clamaram por socorro. Pediram ajuda, mas só que não ouviram o seu clamor. Ninguém veio ao encontro deles. Eles até invocaram o Senhor. Ou seja, eram seus próprios irmãos indo atrás dele, né? Os seus próprios israelitas, quero dizer. E não foram atendidos. Isso mostra que Deus não estava com eles, mas estava com o seu servo. O resultado aqui, meus irmãos, apresentado, que ele fala de uma linguagem poética, que os adversários se tornaram pó, que o vento levou, que foram igual lama na rua. A ideia aqui não é de uma crueldade pessoal, que ele foi cruel, mas na certeza de que a força dada por Deus leva a essa vitória completa, incontestável. Assim, meus irmãos, todo esse trecho aqui deixa claro que Deus, ele não só protege Davi, que ele deixa bem claro aqui, mas também capacita de uma maneira muito prática ele poder conseguir vencer os seus adversários. Ele fortalece os seus braços, ele que firmou os seus pés, ele que colocou os seus adversários em retirada, ele que dá ao seu servo o poder necessário para vencer. Então, a vitória de Davi, desse salmo aqui que ele fala, do início ao fim, tudo foi obra de Deus na vida dele. E aí conecta com o segundo ponto, que é o Deus que exalta, dos versículos 43 a 45. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Davi, aqui, ele descreve, meus irmãos, que Deus exaltou ele diante desses povos estrangeiros. Ele fala que foi o Senhor que livrou das próprias contendas do seu próprio povo, das difamações do seu próprio povo, falando sobre ele, do seu próprio povo. Isso mostra, meus irmãos, que essa exaltação aqui não nasceu da ambição dele, pessoal, que algo que ele almejava, que ele queria. Mas foi a ação de Deus que elevou Davi em uma posição que ele mesmo não imaginava. E aqui, meus irmãos, a expressão, né, um povo que eu não conheci me serviu, indica que Deus ele ampliou esse alcance da autoridade de Davi além das fronteiras de que ele imaginava. Povos estrangeiros que nunca tinham relação com ele se colocaram debaixo da sua liderança porque reconheceram que Deus estava com ele. A gente vê essas expressões nas Escrituras. Aqui no versículo 44, meus irmãos, quando afirma, né, que os estrangeiros obedeceram e ouviram a sua voz, Davi mostra que Deus lhe deu respeito, deu autoridade, que Deus deu influência, que Deus deu esse reconhecimento público a ele. Então, a prontidão desses povos aqui em se submeter, meus irmãos, revela essa exaltação concedida por Deus que produz esses efeitos reais e não é apenas algo simbólico. E aí, meus irmãos, aqui no versículo 45,
Davi, ele observa que esses estrangeiros, eles se mostraram enfraquecidos. Que eles saem, né, espavoridos, saem com grande pavor das suas fortificações. Então a imagem aqui, meus irmãos, escreve como até aqueles que eram distantes, que aparentemente eram fortes, estavam nas mãos de Davi, do servo de Deus, ungido. Todo esse trecho aqui, meus irmãos, mais uma vez, a exaltação de Davi também é obra de Deus. Que nem eu falei, do início ao fim desse salmo. Deus que o tirou desses conflitos internos que estavam falando, que ampliou o seu domínio sobre os povos, que reconheceram a sua autoridade. E aí ele fala do Deus que salva, dos versículos 46 a 50. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então, Davi, ele inicia o versículo 46 dizendo que o Senhor vive. Então, essa confissão aqui é o fundamento do louvor que segue. Porque ele exalta a Deus como a sua rocha. Então, ou seja, aquela expressão da ideia de firmeza, de segurança, aquilo que nós vimos, que ele iniciou nos versículos, lá no comecinho do Salmo 18, que nós vimos no sermão anterior. De constância. Então, não há instabilidade no Deus que salva. Ele é o mesmo em todos os momentos, não existe mudança. Deus, a maior segurança para nós é que Deus, ele é imutável. E aí o texto apresenta aqui Deus como aquele que vinga o seu servo e sujeita os povos debaixo dele. Davi, ele não toma, meus irmãos, a vingança com as mãos próprias, ele entrega ao Senhor. E é Deus que faz a vingança no lugar dele. Porque ele reconhece que toda a justiça verdadeira procede do Senhor. E ele atribui, meus irmãos, ao Senhor o fato de ter sido exaltado acima dos seus adversários e livrado ele de homens violentos, que nós vimos aqui no versículo 47. Então, a vitória não é fruto do seu próprio mérito, mas dessa intervenção de Deus que protege, que livra, que julga, que exalta, que salva, que sustenta. E ao declarar que louvará o Senhor, né, entre as nações e cantará louvores ao seu nome, Davi revela que a sua experiência de salvação não se limita somente ao seu âmbito pessoal. Mas só que ele entende que a sua libertação manifesta a glória de Deus diante de outros povos. Porque outros povos, muito provavelmente, admitiram que era Deus na vida de Davi. Então a salvação recebida, meus irmãos, se transforma nesse testemunho vivo de Davi. O louvor, meus irmãos, não é apenas o resultado da gratidão, mas é também um meio pelo qual o Senhor torna o seu nome conhecido. Aqui no versículo 50, ele encerra com a afirmação de que Deus engrandece as vitórias do seu rei e usa, né, de misericórdia, ou de benignidade, né, que nós vimos ali, com o seu ungido. Então, mais uma vez, Davi, ele percebe que as suas vitórias são, antes de tudo, mãos da obra do Senhor, de Deus, que concedeu a ele. Então, essa palavra aqui, misericórdia, mostra que cada livramento, meus irmãos, é a expressão da aliança que Deus tinha com ele. Desse cuidado de constante do Senhor com ele.
Isso daqui, meus irmãos, vai muito daquilo que eu falei ali no sermão anterior. Se os irmãos olharem a versão da João Almeida, né, revista corrigida, corrigida fiel, a King James também, todo o salmo ali, ele está composto por verbos de continuação, que está muito condizente com o original mesmo ali, o texto, né? Então, a referência aqui aos seus descendentes que ele indica, meus irmãos, que a fidelidade divina não se limita a uma só geração, mas para sempre, que ele fala, né? Se estende dessa aliança que Deus fez com ele. Então, muito provavelmente está trazendo à memória, ali acho que é Samuel, segundo Samuel 7, né, que agora eu não lembro agora ao certo ali a referência, mas é aquela promessa, a aliança que Deus fez com Davi. Né, que ele ungiu, que ele foi ungido ainda garoto. Então, meus irmãos, indo aqui para as considerações e aplicações finais, eu trouxe 3 aplicações para cada, uma aplicação para cada bloco que nós vimos aqui. Então, depois os irmãos vão ver, vão notar isso, dos versículos 30 a 42, esse trecho nos convida a abandonar a tentativa de ajustar a vontade de Deus com a nossa, com as nossas preferências. Isso que eu quero dizer. Eu quero uma coisa, e aí eu tento ajustar aquilo que Deus quer ao que eu quero. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós oramos pedindo direção, mas só que no fundo nós esperamos que Ele confirma aquilo que nós já decidimos, mas não aquilo que Ele quer para nós. Na prática, meus irmãos, isso significa submeter os nossos planos, submeter os nossos relacionamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas financeiras à luz da palavra, ainda que isso nos obrigue a desistir de aquilo que a gente já tinha desejado antes. Por mais que seja doloroso. Ah, Senhor, não era esse caminho que eu queria, mas não interessa. Eu já tinha traçado um outro caminho, mas só que Deus veio por outro. E a gente quer, às vezes, inverter ali o caminho de Deus ali para a nossa escolha. É permitir, meus irmãos, que a perfeição do caminho de Deus, ele confronte a nossa autoconfiança. E que ela revele áreas no qual, na nossa vida, nós somos seletivos em obedecer. Ah, isso aqui eu obedeço, mas isso aqui nem tanto. Isso daqui eu sou fiel, mas nesse outro ponto não é bem assim. Quando o salmista ele afirma que o caminho do Senhor é perfeito, meus irmãos, ele nos chama a confiar nessa perfeição, mesmo quando ainda nós não estamos entendendo o processo. Mesmo quando isso nos coloca em caminhos mais estreitos do que nós desejaríamos. Então, meus irmãos, essa parte também, ela nos desafia nessa tendência de fugir das nossas responsabilidades espirituais. Porque, notem, Deus, meus irmãos, capacitou Davi para ele vencer essas batalhas reais mesmo, de verdade. Que nem eu falei, ele venceu ali o urso, ele venceu o leão, Golias, Saul, tantos outros exércitos. Do mesmo modo, meus irmãos, Deus, nos chama a assumir papéis que nós queremos evitar por medo. A assumir coisas por insegurança, por preguiça. Isso, meus irmãos, inclui assumir a liderança de casa. A ter conversas difíceis com o nosso irmão que nos machucou com maturidade. A discipular algum outro irmão.
a servir aonde existe a necessidade, não aonde nós nos sentimos confortáveis. Então, essa capacitação de Deus aqui, ela não remove a luta, a dificuldade, mas ela nos coloca nela com fé no Senhor. O pecado aqui, meus irmãos, confrontado é essa acomodação espiritual, essa preguiça. Quando nós esperamos que outros façam aquilo que Deus deu em nossas mãos para fazer. Até mesmo ontem, por exemplo, a gente estava organizando aqui o salão, né? Eu estava cansado, sentado ali, eu estava vendo uma irmã ali limpando. Aí ela falou ali comigo. Aí eu falei, poxa, é verdade, né? Poxa, Deus me deu saúde, me deu 2 braços, me deu pernas, por mais que eu estava cansado, eu falei, eu vou tentar ajudar com alguma coisa. É fazer aquilo que não é esperar, é sair dessa zona de conforto, de espectador, e fazer aquilo que Deus designou para cada um. Seja na cozinha com as irmãs, seja na limpeza com as irmãs, seja na recepção aqui, ali com os irmãos, em qualquer outra coisa. A capacitação de Deus, meus irmãos, ela nos chama a abandonar essa postura de dentro da igreja e agir com responsabilidade. A segunda aplicação aqui, que é esse segundo bloco, do 43 ao 45, nos lembra, meus irmãos, que o reconhecimento que vem de Deus, ele não tem o mesmo ritmo e nem muito mesmo vem da forma que nós queremos. Quando a gente está fazendo coisas e a gente não é visto. E a gente cria um certo ressentimento, por exemplo. Quando não é valorizado, quando não é lembrado, quando não é visto. Na prática, esse texto aqui nos chama a perseverar com fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. Porque você, primeiro ponto, não está fazendo para os outros, mas está fazendo para Deus. E no momento certo, Deus tem o seu momento ali de exaltar e de dar ali a exaltação, enfim, no momento certo, na ocasião certa. Então nós temos que confiar no Senhor. Ele também, esse texto aqui também alerta, meus irmãos, para o ciúme, quando o nosso irmão do lado, às vezes é lembrado, e a gente não. Às vezes ele é exaltado de alguma forma, e às vezes não, isso é um pecado. Mas só que, no fundo, a gente gosta de ser lembrado de alguma forma, quando é visto de alguma forma, notado de alguma forma. Temos que trabalhar o nosso coração para isso, que não precisa ser assim, mas ainda que nós estamos nesse processo de santificação, não devemos sentir ciúmes quando naturalmente acontece com o nosso irmão do lado. Nós devemos, meus irmãos, enxergar que a verdadeira exaltação ela vem acompanhada de responsabilidade e serviço. Quando Deus ele abre portas para nós devemos usar essas portas para unir, para servir, e não para dominar. Aqui nós somos chamados a abandonar essa postura de autopromoção, de se proteger e cultivar o contentamento do Senhor. Aqui nos versículos, que é a terceira aplicação, dos versículos 46 a 50, nos confronta, meus irmãos, com a tentação de explicar que os nossos livramentos ali, as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente se expressa, foi sorte, foi uma coincidência, foi o que eu pensei ali na hora, e aí na solução, e aí aconteceu, porque eu pensei, eu lembrei disso, e assim por diante. Na prática, meus irmãos, isso aqui significa reconhecer o agir de Deus em todas as situações. No livramento de um pecado antigo, que não foi porque, sei lá, pecado de fornicação, de masturbação.
de pornografia. Ah, não, eu adotei a estratégia que eu vou deixar meu celular longe e eu não vou ficar no celular e aí o desejo passou. Não, foi Deus que trabalhou no seu coração para isso. Para que você não caísse nesse pecado. Em uma provisão inesperada, em uma reconciliação que era improvável de acontecer, etc. N situações. Nós somos chamados a transformar esses livramentos em memória para que nós possamos ensinar os nossos filhos e os nossos irmãos na fé que tudo que é da nossa vida foi graça de Deus. Foi Deus que nos deu. O pecado aqui é essa ingratidão silenciosa que é aquele hábito sutil e de atribuir a nós mesmos aquilo que Deus fez por nós. Por mais que às vezes a gente nem percebe isso. E a outra questão, meus irmãos, que eu queria trazer para nós aqui, que é aquilo que foi falado hoje de manhã pelo Léo, né? Que nós devemos olhar para o Antigo Testamento, mas sob a ótica do Novo. Se a gente olhar com muito cuidado esse Salmo aqui, 18, a gente vai perceber que a perfeição do caminho de Deus, da exaltação de Deus, da capacitação que Ele concede, da salvação que Ele produz, tudo se encontra, se expressa na obra de Cristo. Em Cristo Jesus. Nele, meus irmãos, nós vemos o caminho perfeito revelado, a força que sustenta o fraco. Nós vemos a exaltação concedida pelo Pai, a salvação proclamada nas nações. Tudo que Davi, meus irmãos, ele experimentou aqui de forma parcial na sua vida, Cristo, ele experimenta isso completamente. Cristo realiza de modo pleno, de modo eterno, garantindo que o povo de Deus viva sob o mesmo cuidado, sob o mesmo poder, sob a mesma fidelidade que Davi viveu, que ele, Cristo, viveu para a sua igreja. O caminho perfeito do Senhor, meus irmãos, que antes ele era percebido em livramentos temporais, que nem de Davi, aqui que nós vimos, agora ele se manifesta definitivamente, meus irmãos, naquela cuja obediência ela foi completa e cujo sacrifício removeu toda a condenação. Foi a obra de Cristo. A força, meus irmãos, que capacitou o nosso Senhor na sua morte de cruz, na sua ressurreição, é a mesma que opera eficazmente em nós, não segundo a carne, mas segundo o poder daquele que viveu, que vive e reina todos os séculos. Cristo Jesus, tudo converte a Cristo. A exaltação de Deus, meus irmãos, que concedeu a esse servo terreno Davi, agora encontra o seu clímax no Filho. Exaltado acima de todo nome, que faz de nós, meus irmãos, outrora estranhos, agora participantes da sua herança gloriosa. A salvação, meus irmãos, aqui celebrada entre as nações, agora era proclamada como uma reconciliação oferecida aos eleitos. Porque Deus estava e Deus está, através de Cristo, reconciliando o mundo. Então, meus irmãos, todas essas coisas aqui sendo verdadeiras, o nosso coração ele não pode ser indiferente diante disso. A você que é cristão, que está aqui, ou você que vai nos assistir depois, eu digo que se você foi feito participante dessa herança gloriosa em Cristo, da graça em Jesus Cristo, não caminhe como quem ignora o poder que te alcançou. Examine a sua vida. Veja aonde a confiança própria substituiu a dependência em Deus. Onde o amor ao mundo
está abafando essa herança gloriosa em Jesus Cristo. E você nem está percebendo. Onde a negligência espiritual, ela torna suave aquilo que deveria te entristecer. A falta de leitura, a falta de oração, a falta de comunhão com os irmãos. Não endureça seu coração. Volte ao Senhor com sinceridade, deixe esse pecado. Que se arrasta em silêncio, confesse o que tem ali de escondido, que ninguém sabe, só Deus vê. Renove o zelo pela palavra, pela oração, pela comunhão dos irmãos, porque aquele que te chamou é poderoso para restaurar, aquele que te chamou é poderoso para livrar, para libertar desse pecado. E para você que ainda não crê, mas está aqui no nosso meio, ou você que vai nos assistir, eu digo isso com todo amor fraternal. O Deus que salvou Davi é o mesmo Deus que fez essa obra, que deu o seu Filho, Jesus Cristo, que te chama. Ele te chama. Não confie na sua justiça. Não confie em você mesmo. Porque quando você estiver diante de Deus, que esse dia vai chegar, a sua justiça não vai te manter de pé. Ouça bem, não espere o tempo oportuno. Não espere o momento certo para que agora eu vou ter uma vida com Deus. O momento é o agora, é o hoje. Hoje é o tempo aceitável para a sua salvação. Se humilhe diante do Senhor, reconheça a sua culpa, reconheça a sua necessidade de um Salvador e vai até Cristo. Se lance naquele que morreu pelos ímpios, que ressuscitou para justificar e que promete receber todo aquele que vem a Ele. Porque, escute bem, você que ainda não crê, o mesmo Deus que exaltou o Filho, Ele é poderoso para transformar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para tirar da onde você está no seu pecado e te colocar em uma novidade de vida em Cristo Jesus. Para te dar um novo coração, para amar mais o Senhor e não ao mundo, não ao pecado. A vida não é só isso, existe uma vida depois, que você prestará conta. O seu destino está em jogo. Só tem dois caminhos, a bem-aventurança e a condenação eterna. Será que nem Paul Washer fala, será que você não tem a dimensão, a consciência de que é Deus que vai te julgar? Que a ira dele estará sobre você naquele momento? Ele é poderoso para te fazer participante dessa herança com os demais irmãos, com os demais santos em Cristo Jesus. Então, sob a luz desse texto, a luz do Evangelho, meus irmãos,
Eu chamo a todos nós essa noite a nos voltarmos a Cristo, a nos entregar inteiramente àquele que é perfeito, que é de fato, aquele que capacita, aquele que exalta, aquele que nos salva dos nossos devaneios, dos nossos pecados. E que ninguém, meus irmãos, essa noite saia diante dessa palavra de Deus, do Salmo 18, sem responder a esse Deus vivo. Que você sozinho aí faça uma autoanálise e volte-se a Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.